Bom dia novamente. Estou vendo que algumas outras pessoas chegaram. Sejam todos bem-vindos. Que vocês possam ter aproveitado a nossa meditação. Eu considero como uma bênção a gente começar a semana fazendo uma meditação, nos inspirando para que a nossa semana toda seja realmente com a mente pacificada, podendo ajudar, os seres, né, todos os seres dos seis reinos. Bem, nós vamos hoje concluir a explanação do quinto capítulo do Dhammapada, que é o Balavaga, que fala dos tolos, né, dos hipócritas, dos idiotas ou dos palhaços, como chamava o Lama Trilhei quando a gente estudou esse capítulo, né, alguns anos atrás no KPG. De forma alguma, essa conclusão dessa explanação aqui diz que a tarefa está concluída. Essa primeira parte aqui é simplesmente a parte da escuta do Santo Dharma. A gente não pode esquecer que é feito de 3 etapas. Então, é To, escuta, San, que é a reflexão, e Gon, que é a familiarização. Então, nós vamos receber os ensinamentos, depois nós vamos refletir, né, sobre realmente se eles são válidos, se eles têm aplicabilidade no nosso cotidiano, na nossa relação com todos os seres, né? E depois a gente vai se familiarizar, colocar isso em prática. Sim, que a gente complete essas 3 fases, o Dharma não serve de absolutamente nada, né? A gente simplesmente entra numa bolha, que nós vamos falar da bolha hoje, e achando que está tudo bonitinho, né? Paz, amor e esperança, mas não é isso que se trata, né? O Dharma vai fazer a gente virar do avesso, né? Para que a gente realmente possa mudar a nossa atitude egocêntrica, mundana, para que seja uma atitude de compaixão, de amor e de respeito por todos os seres dos 6 reinos, tá bom? Então, que fique essa lembrança aqui, né? Porque senão, já acabou, vem outra, né? As pessoas gostam de novidades. Porque isso aí é o que a gente está acostumada no mundano, né? Está com um celular, já lançou um celular novo, já quer um novo, né? E essa semana eu estava lendo o ensinamento do Kalu Rinpoche precedente e ele falou que isso acontece muito com os ocidentais, que vem o ensinamento, ele ouve, aí como ele não atinge a iluminação, que é essa palavra que ele usa, aí a pessoa, não, isso aí não serviu para mim. Então ele já quer uma novidade, uma coisa nova. Gente, não tem novidade, né? Não tem novidade. É isso, a gente vai praticar chinês, né, calma mental e Latom, e os textos é o que a gente tem capacidade de compreender. A gente não pode entrar com essa atitude de, eu quero uma novidade. Não rolou uma iluminação com isso, agora eu quero uma novidade, né, para ver se rola. Mas não é assim que acontece. Bom, então eu estou seguindo aqui nessa edição da Palas Atenas, porque é o que está publicado, e eu deixei, quando a gente começou a estudar o Dhammapada, uma compilação que eu tirei do site do Acesso ao Insight, que está uma tradução razoável também, tá? Então, é só porque a gente tem que facilitar o acesso das pessoas aos textos. Então, eu só vou simplesmente ler essas 2 últimas estrofes aqui e a gente vai desenvolver durante essa manhã aqui com os ensinamentos. Bom, então a 74 vai falar, tá entre aspas, né? Que ambos, leigos e ascetas, pensem que isso foi feito só para mim, que em todos os deveres, grandes e pequenos, se sujeitem só a mim. Fecha aspas. Tal é a ambição do tolo, e cresce em seu desejo e orgulho. Aí vem a estrofe 75. Porque um é a produção de ganhos terrestres, outro é o caminho que leva ao nirvana. Assim, tendo aprendido isso, o bhikshu, discípulo do Buda, não deve regozijar-se com a honra, mas sim devotar-se à solidão. Então, é bem bonito, né? Porque essa é uma tradução que um efeito poético, como é esse Dhammapada, ele foi construído com ensinamentos do Buda, com ensinamentos que ele deu em determinadas circunstâncias, e de uma forma poética. Então, por isso que tem essa beleza toda, mas nós precisamos adentrar no sentido.
E aí é por isso que eu venho preparando essa tradução, que está, né, com base dos comentários, enfim, das várias traduções que foram feitas, principalmente, né, do inglês, que foram feitas direto, né, do Pali, que foi a primeira forma do cânone budista. Então, está bem próximo do que realmente foi dito lá. Então, a 74 ficou assim: que o leigo e aquele que deixou o mundo, o asceta, pensem que isso foi feito por mim, que eles me obedeçam, aceitem minhas sugestões e autoridade em tudo que não deve ser feito. Assim são as ambições do tolo, e seu desejo e orgulho aumentam sem cessar. Vocês entenderam que tem essa partezinha que está entre aspas, né? Essas aspirações do tolo, né? Que o leigo é aquele que deixou o mundo. Pensem que isso foi feito por mim, que eles me obedeçam, aceite as minhas sugestões e autoridade. Do que deve ser feito e não, do que deve e o que não deve ser feito. E aí é 75. Abre aspas. Um é o caminho que leva aos ganhos mundanos, às riquezas. O outro é o caminho que leva ao nirvana, fecha aspas. Se o bhikshu, né, o monge, o discípulo do Buda, compreendeu isso, ele não ansiará por honra, nem se regozijará na honra. Ele irá levar as qualidades da solitude, do desapego e sabedoria. Então, essas duas estrofes, o que está falando? É da pessoa que adentra o Dharma e transpõe para o Dharma as suas ambições mundanas, que são os 8 dharmas mundanos. Ela vai para o Dharma querendo o quê? Querendo prazer, querendo elogio, querendo fama, né? E querendo ganhos. Isso é o mundo normal que a gente vive. Sempre, quando a gente está na experiência mundana, estamos buscando isso, né? Ter a esperança do prazer, do elogio, da fama. Imagina hoje em dia, com tantos likes e tal, a pessoa quer isso. E ela quer também, né, se afastar, né? Ela tem medo da dor, da perda, da crítica e da desgraça. Esses são os 8 dharmas mundanos que eu sempre trago aqui, porque é muito importante a gente lembrar sempre deles. Isso aí a gente deve decorar e estar sempre girando esse disquinho na nossa mente. Porque o que acontece? A pessoa adentra na via do Dharma, sabe-se lá qual foi a razão dela, mas normalmente, né, aqueles que já viveram um pouco já descobriram que essa vida é sofrimento, né? A gente está querendo um pouquinho de misericórdia, é só sacrifício que aparece. E aí você já viu, olha, essa vida aqui, né, é realmente muito sofrimento, né? Tem o sofrimento sofrimento mesmo, a dor, tem o sofrimento da perda, enfim, todos os sofrimentos que o Buda elencou já ensinou para a gente. Mas tem outras pessoas que estão só um pouquinho satisfeitas, sabe? E aí ela entra no Dharma. O que ela faz? Ela transpõe os 8 Dharmas mundanos e joga dentro da prática do Dharma dela. E a gente já sabe, está muito bem escrito lá no Ornamento da Preciosa Liberação, que praticar o Dharma dessa maneira é não Dharma. E a consequência disso é o renascimento no inferno. Boa sorte para essas pessoas. Tudo bem? Então, essas duas estrofes aqui estão nos trazendo isso aqui. E nós precisamos avaliar com muito cuidado, com muita atenção, e com muita honestidade, o que se passa na nossa mente quando a gente adentra o Dharma. Porque, sobretudo no nosso país, a gente vê uma religião que veio lá do outro lado do mundo, que tem roupas diferentes, que tem costumes diferentes, que tem decoração diferente, que tem tudo. A gente acha, opa, encontrei uma bolha aí, né? Que essa bolha é um perigo, porque essa bolha tem pessoas iluminadas, né? Assim, uma história, né? Toda uma narrativa para a gente entrar. E aí a pessoa fica fascinada nesse processo.
E aí o resultado disso é o sofrimento. Nós precisamos ser honestos com a gente mesmo e ver qual é a nossa motivação. Nós vamos falar da bodhicitta daqui a pouco. É claro que a bodhicitta não é assim algo que surge de cara, né? A minha estourou assim durante o retiro de 3 anos, tá? E depois, mais de 12 anos depois, numa situação espontânea, que eu senti ela novamente, tá? Ou seja, não é coisa, né, assim, é bodhicitta. Não é fake essa outra, entendeu? Mas vamos que vamos, gente, entendeu? Vamos cultivando, né, o amor, o respeito, a compaixão por todos. Mas não é algo, né, que a gente sinta assim de cara. Mas ela deve ser o que a gente vai cultivar, tá bom? Então, sempre a gente vai buscar isso, né? O que eu estou fazendo no Dharma? O que eu estou verdadeiramente buscando? Às vezes a gente quer só essa bolha, né, do mundo exótico, diferente, com pessoas iluminadas e tudo mais. Está querendo textos. Isso também, esse personagem existe. A pessoa quer o texto, textual, o mais difícil, o sublime, né? É a pessoa que está na via acadêmica. Tudo bem, beleza, gente. Todas as universidades do mundo, todas não, mas a maioria delas tem o departamento de estudos asiáticos, que tem lá budismo. Então, tá bom, mas é uma via, não conduz ao despertar. Tá? E o Buda está deixando claro aqui para a gente, que é em relação à historinha de hoje, que tem uma via que conduz ao mundano e tem a outra via que conduz ao nirvana. Né? Porque a gente está falando aqui do contexto da Mapada, a gente está falando do Hinayana, né? Que são esses discípulos que cercavam o Buda nessa época. Mas, para nós, é o perfeito sublime despertar já, né, com Mahayana e o Vajrayana. Tá bom? Então, são dois caminhos diferentes. Tá? Você está seguindo no caminho dos ganhos e das honras, é o caminho mundano. Beleza, tá ótimo, tu escolha teu caminho. Você vai colher os frutos disso aqui. Né? Agora, a outra é a via do nirvana, né? Da gente realmente atingir o despertar do sono da ignorância. Então, tem a historinha de hoje, tá? E a historinha de hoje é cheia de ensinamentos. Riquíssima, riquíssima, riquíssima. É uma história bem longa, tá? Eu até pensei em traduzir para vocês, mas, enfim, eram quase 15 páginas no Word. Enfim, eu não estou com disponibilidade de tempo para traduzir um texto tão grande para vocês. Mas eu vou contar para vocês e que vocês prestem atenção e tentem penetrar no sentido desse ensinamento tão profundo do Buda. A historinha se chama Uma Só Via Conduz à Vitória. Está falando aqui dos vitoriosos, aqueles que, né, venceram as suas máculas, né, e subjugaram todo o sofrimento e atingiram a vitória, que é o despertar. Então, o que é essa historinha? Beber uma aguinha aqui, porque a historinha é longa. Bom, o que acontece? O Buda está, então, em Jetavana, lá dando ensinamento lá para a sua comunidade, e ele vai contar duas histórias que se passou na vida de Sariputra, né? Sariputra, como vocês sabem, era um dos discípulos mais próximos dele. Uma se passa quando o Sariputra era jovem, mas ele já havia alcançado, né, o estado de Arhat, e uma outra, né, história com o Sariputra já mais idoso. Tá? Então, só para vocês localizarem isso. É na mesma vida, tá? Do Sariputra, né? Não é vida passada. E aí, o que acontece? O Sariputra, então, estava passeando, né, esmolando seus alimentos lá na cidade de Rajagriha, próximo lá do Pico dos Abutres. E aí, um brahmane muito pobre, o viu. O nome dele chamava Mahasena. E Mahasena vinha a ser, né, um amigo do pai do Sariputra. E aí o Mahasena viu o Sariputra se aproximando e falou assim: olha, mas vem lá um venerável. Eu não tenho absolutamente nada para dar para ele, né? Não tenho nenhuma porção de alimento, não tenho uma veste,
não tenho um cobertor, uma almofada, nada, não tenho nada, né? Porque ele realmente era uma pessoa muito pobre, muito pobre, muito pobre. E aí o Sariputra passou por ele, cumprimentou gentilmente e tudo, e seguiu o caminho dele. Mas o Marracena ficou com aquele sentimento: olha, passou por mim um venerável e eu não fiz nenhuma oferenda para ele. Mas ele ficou com aquela aspiração de realmente poder, né, reunir as causas e condições para que ele pudesse fazer uma oferenda para o Sariputra. E aí, passado alguns dias, uma pessoa foi e fez uma oferenda para o Marracena, né? Porque ele era um brahmane, né, gente? E era extremamente pobre. E aí fez uma oferenda de uma peça de roupa e um mingau de arroz, como era a tradição lá na época. E aí o primeiro pensamento do Marracena foi o quê? Eu vou fazer a oferenda dessa oferenda para o Shariputra, né? Eu vou compartilhar aqui essa minha oferenda. E aí ele, né, foi buscar lá o Shariputra e falou assim: Senhor, por favor, aceite esse mingau e aceite essa peça de roupa. Aí o Shariputra falou assim: olha, eu vou aceitar metade disso, né, metade desse mingau, porque eu sei que você está numa condição muito desfavorável, né? Você é realmente muito pobre e eu não posso aceitar tudo e te deixar com fome. Ele falou assim: por favor, Senhor, aceite tudo, porque é tudo o que eu tenho. E eu realmente quero lhe fazer essa oferenda. E eu faço a aspiração de que com essa oferenda eu possa um dia ver tudo o que o Senhor viu. E assim ele fez essa aspiração. O Sariputra, então, aceitou todo o mingau e a tal uma peça de veste, né, de monge. E aí o Sariputra seguiu o caminho dele, e aí um tempo depois, o Marracena, ele veio a falecer. E aí o que aconteceu, gente? Ele tomou renascimento no útero de uma mulher, de uma família que era, né, a família era benfeitora do Sariputra. E a mulher, né, eu não falo o nome dela na história, tá? Ela, mulher, quando engravidou, ficou muito feliz, ficou num estado realmente de bem-aventurança. Ela já era uma família generosa e ela ficou ainda mais generosa ainda, né? Realmente um regozijo na prática da virtude invadiu o coração dela. Então ela vestiu vestes amarelas, né? Isso era uma tradição na Índia, quando a mulher grávida vestia vestes amarelas, era sinal de que aquela criança ali, ela estava dizendo que ela ia entregar a criança para seguir a carreira, né, a vida monástica. E aí eles, né, durante a gravidez inteira, né, ela fez oferendas de todos os tipos, né, tudo que a comunidade de monges lá da Sangha do Buda precisava, né, porções de alimentos maravilhosos, vestes, almofadas, cobertores. Ela, durante a gravidez inteira, fez. E aí o menino nasceu e deram o nome dele de Tissa, que era o nome de leigo do Shariputra, né? Antes dele se tornar o venerável Shariputra, ele era o Tissa. E aí deram o nome de Tissa para a criança. E a criança, né, desde cedo, muito carismática, né, as pessoas viam nele um brilho excepcional. E aí ele, né, por iniciativa mesmo dele como criança, ele começou a querer ajudar a mãe nas oferendas. E assim seguiu até os 7 anos. E aí, com 7 anos, a família foi e entregou o menino para a sanga para que ele tomasse os votos de noviço, né? Porque ele ia iniciar assim, a vida dele monástica, e aí começa como noviço. E aí ele, né, foi aceito, né, na sanga, né? Todo mundo já conhecia, né, a fama dele, né, do carisma que ele tinha, da generosidade dele, e a família fez assim oferendas magníficas para toda a sanga, né? Depois que ele foi aceito como monge. E ele já estava com 7 anos, né, gente? E aí, um dia, ele já participando das atividades da sanga, o que aconteceu? O grupo, né, que estava ali falou: não, nós vamos, né, sair aqui de Jetavama, vamos lá para a cidade para esmolar os nossos alimentos.
Aí o menino falou: "Não, eu vou na frente", né, porque ele tinha um brilho radiante, assim. "Não, eu vou na frente". E aí ele foi na frente, e aí as pessoas lá da cidade falaram: "Olha, lá vem essa criança maravilhosa, né, agora se tornou monge". E aí fizeram, oferendas de 500 almofadas e 500 porções de alimento. E aí voltaram lá com essas oferendas lá para o monastério, né, compartilharam lá as oferendas todas, e aí no dia seguinte a própria cidade lá, a comunidade, resolveu fazer oferenda de mais 1.000 500 porções de alimentos e 500 almofadas, totalizando assim 1.000 porções de alimento e 1.000 almofadas. E aí todos ficaram, né, assim, maravilhados com essa oferenda maravilhosa que eles haviam recebido. E aí deram o nome ele, né, deram um segundo nome a ele, né, Tissa, aquele que doa alimentos e que doa almofadas, né, de meditação, porque ele recebia e dava para sangue. E aí, passado alguns dias, né, ele viu que os monges, né, estavam em volta de uma fogueira com frio, né, porque eles não tinham muitas vestes, né, estavam ali uma coisa já puída, né, ralinha assim. Ele viu que os monges que estavam sentindo frio, né, tem uma época na Índia que fica bem frio, né. E aí ele falou assim: "Ah, mas isso não pode continuar, esses monges estão com frio. Amanhã de manhã nós vamos lá para a cidade". E aí, né, o Tissa foi lá para a cidade junto com alguns monges, e aí já pedindo cobertores. E aí a cidade viu: "Olha, lá vem a criança maravilhosa e tudo, vamos fazer, a oferenda do que eles estão precisando". E aí começaram, né, a juntar lá os cobertores e tal, dar para eles. E aí uma pessoa lá na cidade, tinha um senhor lá que era dono de uma loja muito grande, né, de comércio de tecidos e tinha cobertores e tudo. E aí essa pessoa maldosa falou assim: "Olha, aquela criança maravilhosa está vindo aí, eu acho melhor você esconder seus melhores produtos, porque eles vão chegar aqui e vão levar tudo". Aí o dono da loja falou assim: "Ixi, mas aí vai levar tudo, né, não tá bom isso aí não, né". Aí ele pegou 2 cobertores maravilhosos, né, incrivelmente adornados, bordados e tudo, e escondeu. E aí quando o Tissa passou lá na perto da loja, o dono da loja ficou encantado com a criança, realmente o carisma dele, né, assim, a excelência que ele tinha, o brilho dele, né. E aí o dono da loja resolveu dar esses 2 cobertores maravilhosos também para ele, além de outros cobertores. E aí totalizaram, os 1.000 cobertores. E aí voltaram lá para o monastério, e aí o Tissa recebeu então um terceiro nome, né, Tissa, aquele que doa os cobertores para a Sangha, né, para a comunidade. E aí o Tissa, né, noviço, ele resolveu, falou assim: "Olha, realmente eu estou fazendo, né, grandes coisas aqui para o monastério, mas eu realmente preciso ir lá meditar". Gente, o menino tinha 7 anos só, tá. Aí ele foi lá falar com o Buda e pediu instruções de prática. Aí, né, o Buda, concedeu a ele as instruções, da prática, e aí ele pensou: "Ah, eu preciso meditar, né, mas aqui no monastério não vai dar certo, porque tem muita gente, eu sempre tenho uma atividade, uma coisa assim, eu não, né, não vou conseguir, praticar adequadamente. Eu preciso ir para um lugar isolado". E aí ele passou no portão lá da cidade e tinha lá uma senhora, um senhor, né, velhinho, assim, uma pessoa idosa, e aí ele falou assim: "Senhor, o senhor sabe onde tem algum lugar onde eu possa fazer uma meditação, assim, um lugar isolado e tal?". Aí o senhor falou assim: "Não, eu conheço um lugar, você pode me acompanhar". E aí eles entraram na floresta, e lá na floresta tinha uma caverna. E esse senhor, o tratou com muito respeito, né, com muita educação e tal, conduziu direitinho, deixou ele lá na caverna e voltou para a cidade. E aí ele recebeu um outro nome, né, Tissa, aquele que medita no eremitério na floresta. E aí o Buda, o Tissa ficou lá na caverna meditando,
E aí, no terceiro mês, ele atingiu o estado de Arhat. E aí o Buda, né, na sua onisciência, percebeu o que havia acontecido, e aí o Shariputra, tem mais, eram vários, Modaliana, Kassapa, Anuruddha, Upali e Puna, foram com mais 40.000 monges até o eremitério, render homenagens ao Tissa. E aí o Tissa deu um ensinamento, né, mostrando a realização dele, que ele o despertar que ele havia obtido. E todos ficaram maravilhados com o nível da sabedoria dele. E aí voltaram lá para o monastério e o Buda pensou: bom, agora eu preciso ir lá conversar com o Tissa. E aí o Buda entrou na floresta, chegou lá no eremitério e o Tissa estava aqui, meditando. E aí o Tissa recebeu o Buda, né? Se prosternou para ele e tal, Senhor, né, o que te traz aqui e tal. Ele falou assim: olha, eu gostaria de conversar com você. Aí o Tício falou assim: sim, nós vamos ficar aqui ou vamos sair? Eu falei: não, nós podemos ir caminhando. Aí o Buda foi caminhando com ele até uma montanha assim e perguntou para o Tissa: Tissa, qual foi o pensamento que lhe veio à mente quando você obteve o grande oceano? Que é o despertar, né, gente? É o Gyatso do nosso nome aqui, do nosso centro. Então, quando você adentrou o grande oceano, qual foi o pensamento que lhe veio à mente? Senhor, eu percebi todos os sofrimentos da minha vida e das minhas vidas passadas, né? É, um grande lamento de tanto sofrimento, né? Um mar de sofrimento. Quando eu percebi isso, é, foi realmente uma confirmação do que eu havia obtido. E aí o Buda diz para ele: sim, você compreendeu a nobre verdade do sofrimento. A experiência humana é dolorosa, é dukkha. Então, você percebeu a verdade do sofrimento. E aí o Buda seguiu, né, com a conversa e perguntou assim: e o que você sentiu quando você estava ali na caverna, né, depois que você tinha atingido o seu estado de arhat? O que você sentiu ali na caverna? Senhor, eu percebi todas as minhas mortes que eu tive num longo ciclo de renascimentos, né? E todas as vezes que o meu corpo foi deixado no chão para ser comido pelos animais, tanto do ar quanto da terra. Então, eu vi isso, o imenso, né, sofrimento que é a morte do corpo físico. Aí o Buda falou para ele assim: olha, não há ninguém que nasça e que não morra. Essa é a verdade da impermanência. Todos nós estamos sobre o jugo da impermanência. Então, você percebeu a verdade da impermanência. E aí eles seguiram na conversa, e o Buda perguntou para ele: Tissa, né, venerável Tissa, o que você sentiu quando você viu que você estava ali naquela floresta? Senhor, eu senti um imenso amor, um desejo profundo, uma aspiração profunda de que todos os seres sejam felizes. Eu percebi o imenso encadeamento de todos os seres que me beneficiaram, sejam, né, provocando em mim a paciência, né, quando me ofenderam, quando me agrediram, ou aqueles que foram bondosos, né, e amorosos comigo. Eu percebi essa imensa cadeia de amor que os seres podem experimentar. E aí conta, inclusive, uma história de uma pantera, né, que também ia, numa vida passada dele, que ia para matar e acabou não matando, porque também foi tomada, né, pelo amor, pela compaixão, pelo respeito por ele. E aí o Buda falou assim: olha, você percebeu o que há de mais nobre no caminho. Então, que bom que você atingiu o teu estado de arhat, gente. Isso aí lá do Hinayana é o
o sublime, né? Tanto que é chamado Hinayana ou Arhatiana, a via dos Arhats. Ou seja, ele tinha atingido lá um nível máximo de compreensão superior. E aí o Buda retorna, então, lá para Jetavana e deixa o Tissa humildemente lá na caverna, meditando, né? Porque ele segue o caminho dele ali entre os seres, né? Compartilhando ali a experiência, mas abandona todo, né, o desejo por honra, por renome ou de ganho qualquer que seja. E aí o Buda, chegando lá no monastério, o que que tinha? A famosa conversinha dos monges, né? Os monges estavam sempre lá conversando. E aí o Buda perguntou: mas o que que vocês estão conversando aí? Sempre tem isso, né, gente? Aí, não, nós estamos falando aqui do Tício, um menino de 7 anos, né? Foi lá em 3 meses, atingiu, né, o nível de arrate e tal, e agora resolveu ficar na caverna lá, meditando, né? Podia, né, estar aqui, é o venerável e tal, né? Aí o Buda diz assim, olha, para os monges, bhikshus, né, monges, há uma estrada que conduz aos ganhos e honras, e outra que conduz ao nirvana. As portas do sofrimento ficam abertas para aqueles que, pensando em ter ganhos e honras, entram, né, na sanga ou no eremitério pensando em ganhos e honras. Mas aquele que toma a via do nirvana, né, rejeita o ganho e a honra, pratica no eremitério e atinge o estado de arrate. E assim ele enuncia essa estrofe aqui, que é a 75, que eu li para vocês. Então, qual é o ensinamento que tem aqui? Olha só quantos ensinamentos, né? Vou pegar a historinha aqui, ó. Né? Primeiro, a vida anterior dele, onde ele faz a oferenda daquilo assim que ele realmente ele era muito pobre. Então, o valor da oferenda quando a gente não tem a coisa e a gente faz um esforço para ter, né? Uma atitude muito equivocada dos praticantes é quando eles entram na via do Dharma e acham que estão numa bolha e acham que o Dharma lhes é devido. O Lama Trinley deu esse ensinamento várias vezes. As pessoas se colocam numa posição quase de uma divindade e acham que vão receber o ensinamento porque eles são, né, assim, o suprassumo, a pessoa iluminada, perfeita e tal, e que o Dharma lhes é devido. Não é assim, gente. Quando a gente adentra na via do Dharma, nossa função ali é de contribuir para que as atividades aconteçam, né? É um trabalho de doação. Se a pessoa acha que está ali querendo ganho e honra, corrija essa ação aí. Não é isso que vai acontecer, tá? Se você não sabe ainda ser tão generoso assim, é um caminho que a gente indica né, se praticar, o caminho da prática da generosidade. Então, já entra isso aqui, porque a pessoa fala, mas eu sou pobre, né? Porque eu sou Bolsa Família, não tenho dinheiro, a pessoa se posta para como fosse receber a coisa. Não, gente, a gente deve sempre fazer um esforço, né? O Lama Sonar uma vez me contou uma história de que no Oriente as pessoas assim, elas passam fome para poder doar para os monastérios, né? Mas aqui a pessoa quer ficar no conforto e assim, eu vou dar aqui um trocado. Não. Então, não é esse o caminho. Realmente a gente deve se esforçar e dar mesmo, e compartilhar o que a gente tem, né? Quando a gente estava lá na construção lá do Nigolim, várias vezes estava eu e Lama Sonar, Lama Tremblay, desculpa, acompanhando a obra, né? Porque, enfim, era só nós dois e os tantos funcionários que tinham lá, né? Não apareceu nenhuma alma viva lá, mas a gente tinha a companhia do Buda, né? Que sempre estava no nosso coração. E às vezes eu não tinha dinheiro suficiente para pagar o meu almoço e o almoço, né, dos funcionários, né? Tinha uma época lá que tinham 17 pessoas lá trabalhando. E também o almoço do Lama, né? E aí eu me lembro, eu não estou jogando confete em mim, não, só estou contando que é a verdade, né? E quantas vezes eu deixei de comer para que pudesse
favorecer, né, uma alimentação um pouquinho melhor para as outras pessoas, né? Comprar um bolinho, né, um refrigerante, uma coisa assim, para incrementar o almoço deles, né? Porque sempre era uma alegria ali. Então é isso, é você realmente deixar de fazer alguma coisa para você doar para as pessoas, né? E o Lama Trinley falava assim: essa é a prática da compaixão, né? E aí eu pude passar, né, nos 4 meses da construção, passar por essa experiência. Eu vejo que foi realmente muito valorosa para mim, né, da gente abrir mão do seu próprio alimento para poder dar ali né, uma sobremesa, né, para as pessoas, né? Não somente o almoço, ali a comida, mas também a sobremesa, que é uma alegria, né? Sempre era, né, um refrizinho geladinho, era uma alegria. Então, a importância disso, né? Da gente progredir no Dharma, nesse sentido. Você vê que depois ele toma um renascimento tão afortunado como ele teve, né? Aos 7 anos, ele já atingiu o estado de arhat. E outro, né, bem interessante, são essas perguntas do Buda, que ele faz ao Tissa em relação com as coisas que ele compreendeu. Então, olha só, isso aqui é muito importante, né? Primeiro, a gente perceber o grande lamento que é a nossa existência samsárica, né? Permeado pelo nascimento, pela doença, pela velhice e pela morte, né? Como são as características do sofrimento humano, né? Está próximo daquilo que a gente não gosta e está distante daquilo que a gente gosta ou quer. Tá? Esses são os sofrimentos humanos. Então, é preciso que a gente, como praticante, realmente compreenda isso. Que a gente não veio aqui a passeio, sabe? A humanidade está aí 150 mil anos e ninguém veio a passeio. Nem o faraó, nem a pessoa que teve mais poder, ou sei lá, né, uma pessoa hoje muito rica, sei lá, ninguém veio a passeio, gente. Não veio a passeio, assim, a experiência humana é dolorosa, né? Não tem como, a gente tem um prazerzinho aqui e acolá, tá bom, né? Mas a gente deve perceber a característica da impermanência disso, de que tem um sofrimento depois, né? Tem uma história que eu li no jornal, umas pessoas jovens, né, que foram para um país da Ásia, que se intoxicaram com metanol e acabaram morrendo, né? Então a pessoa vai, né, para um país, para uma experiência, vou ter um prazer e tal, acaba morrendo, né? Teve os casos aqui também no Brasil que aconteceu isso. Então, às vezes, a gente vai em busca de um prazer, de uma coisa que é para satisfazer o nosso prazer, né? Que é uma aspiração mundana, e a gente acaba encontrando o sofrimento e até a morte. Então, a compreensão disso, tá? Não é para a gente ficar deprimido ou tristinho, que a vida é um sofrimento, né? Gente, é um sofrimento, mas, como eu falei semana passada, autocompaixão é um sofrimento, mas o Buda ensinou para a gente para sair do sofrimento, que é a acumulação de mérito e acumulação de sabedoria, para a gente desenvolver a bodhicitta para a gente praticar as paramitas. O negócio é todo encadeado. Então, a criatura que não tem mérito, que acha que o Dharma lhes é devido, não vai progredir nada na vida do Dharma, não, gente. Está lá na bolha, tudo bonitinho, mas paz, amor e esperança, mas não vai rolar nada. Então, a acumulação de mérito, realmente esse esforço que a gente deve fazer, tá? Isso é no cotidiano, que a gente vai fazer esse esforço mesmo, para poder praticar o Dharma. E assim, não estou falando, vai fazer doação para o monastério. Não, amiguinho, olha, em vez de ir lá ficar enlouquecido numa série que você está vendo lá, entendeu? Faz o sacrifício, né, de parar de ver a série e vai estudar, vai ler um texto, vai fazer uma prática de meditação. O nosso cérebro, ele é feito de forma que a gente siga no circuito neural da busca do prazer, na busca da alegria, né, das coisinhas do samsara. Mas a gente precisa tirar desse trilho aí e botar lá no trilho. Não é fácil. Quantos praticantes, né, que não tendo nenhum problema físico, né, o médico vai dizer, olha, você não pode fazer prosternação, a pessoa não faz prosternação. Poxa, sabe? Como é que você vê praticantes
é o grande praticante, né? Não precisa ver lá o calo nas nádegas, né? Como disse lá o Milarepa para minha popa, mas o calinho no joelho, amiguinho. A pessoa não tem, né? Porque o outro não dá para ver, porque a gente não anda por aí igual o Milarepa com as verdes assim. Mas o outro dá para ver. Então, qual é o esforço que a pessoa faz? Não faz. Ah, é difícil, né? Ah, não, fazer procrastinação, né? Não, não, vou fazer outra coisa. Não, gente. Se você se comprometeu com o caminho, é para fazer, entendeu? Não faz, você vai receber o resultado do não feito, tá? Então, vamos desenvolver essa autocompaixão e querer todo mundo, vamos embora, vamos sair desse sofrimento aqui. E aí o segundo ensinamento lá, lindo, da caverna, né? Quantas vezes que meu corpo foi deixado, né, no campo, jogado no chão? Aí vem a meditação lá, vamos entrar em detalhes aqui, a meditação sobre a morte, né, os 9 pontos, a morte é certa, né, o momento é incerto e a gente não leva nada. Está tudo lá no Gampopa, né, gente? Mas reflitam sobre isso. Nos inúmeros renascimentos, sim, porque essa é a visão budista, que a gente teve inúmeros renascimentos, quantas vezes nosso corpo, esse corpício, entendeu? Que a gente se identifica egocentricamente com eles, né? Com ele, a gente pode cuidar dele, né? Dar alimento, dar sono, né? Dar exercício físico, porque a gente é um ser de movimento, mas esse apego exagerado que a gente tem, quantas vezes os nossos corpos, seja com animal, enfim, as vidas todas que a gente teve, o corpo foi deixado no chão para ser comido pelos animais, né? Porque nos campos de carniça, lá, né? Na Índia, antigamente, em alguns países da Ásia, deixavam para vir os abutres, né, os urubus, vinham comer lá a carne putrefeita do nosso corpo. Então, gente, reflitam sobre isso. E aí não é o cineminha do terror para todo mundo ficar deprimido com isso, não. Mas é isso. É isso que está esperando o nosso corpo. Hum? Olha só que ensinamento, gente. E a gente fica tão identificado com isso, né? Achando que esse corpo é eterno, né? Cai numa ilusão, né? Que a gente vive, porque isso aí é depressão egocêntrica. Esse nosso corpo aqui, entendeu? Vai ser colocado, né? A gente vive na sociedade, dentro de um caixão, pronto. Acabou a historinha desse corpo aqui. Então, reflitam sobre isso, né? A gente fica desgastando o nosso corpo com coisas absolutamente inúteis. E cadê o tal do calinho nas nádegas? Ah, não fez. O calinho das nádegas também vai ser comido pelos bichos. Mas a realização, a compreensão superior que a gente desenvolveu através da meditação, isso a gente vai levar para o bardo e vai levar para outra vida. Então, é nisso que a gente deve investir. Então, saiam da preguiça, entendeu? Vamos aproveitar esse corpo, né, que a gente põe os ombros para trás e para baixo, alinha aqui a coluna e tal. Vamos meditar e vamos estudar, tá? Porque senão a gente não vai obter o fruto que a gente deseja. E o outro, esse maravilhoso, que vem do ensinamento da experiência do Tissa lá na floresta, o sentimento, né, de amor, que na verdade é a imensa gratidão. Esse é o ensinamento já do Mahayana que eu trago aqui para vocês. Aqui ele falou amor, mas a gente traz o sentimento imenso de gratidão por todos os seres. Porque dentro do contexto do Mahayana, a gente considera que todos os seres dos 6 reinos foram nossa mãe, né? Inúmeras vezes. Então, ter esse sentimento de gratidão por todos os seres, sem excluir ninguém, como eu digo aqui, até aquele político que você não gosta. Ele também foi sua mãe inúmeras vezes. Tá? Cuidou de você, porque a gente não é feita a girafinha lá que nasce e vai lá com as perninhas, né, do jeito que dá para tentar caminhar. Não, a gente é um bichinho que, se deixar no canto, morre. Se não cuidar, não tem como, né? Vai precisar, às vezes não é a sua mãe, né,
que gerou lá no teu útero, às vezes é uma outra pessoa, mas que vai cuidar, porque se não proteger do frio, se não der alimento e tal, a gente morre. Então, esse é o sentimento do Mahayana, gente. A imensa gratidão que a gente vai ter por todos os seres, né? Em todas as nossas vidas, como que fomos abençoados com cuidados por todos, todos, sem exceção de ninguém. E aí, do mesmo jeito, né, que a bodhisattva não nasce assim de uma hora para outra, isso é um sentimento que a gente vai cultivar. Porque como é que a gente pode ter essa aspiração de ter amor, compaixão e respeito por todos os seres, se a gente exclui, não, esse daí não, esse aí não vou. Não, gente, o negócio são todos, sem exceção. Os que convivem agora com a gente aqui no nosso planetinha Terra, entendeu? E os outros todos que a gente teve em outras vidas, todos com os quais a gente teve uma existência concomitante. Então, olha que maravilha, né? Que ensinamento tão profundo que o Buda nos dá. Então, é isso, né, que vai acontecer com a gente quando a gente for seguindo na via do despertar. São essas constatações da verdade do sofrimento, da verdade da impermanência, isso aqui de forma, né, resumida, que está aqui na historinha, e a verdade do amor. Esse caminho é um caminho que a gente vai obter quando a gente faz a opção do caminho do Nirvana, que é o tema, né, o título da história. Uma só via conduz à vitória. Se a gente transpõe para o contexto do Dharma os 8 Dharmas mundanos, sinto muito, você não vai obter o fruto. Tá? É preciso que você investigue, seja honesto. Não vai ser fácil, porque a gente vai achar um monte de coisinha ali, né? Que vai falar, não, mas eu estou querendo isso, né? Para ter, né? Para ter um texto, né? Teve uma pessoa que eu conheci, que a pessoa só, né, fingiu-se de praticante, mas na verdade só está querendo os textos, né? Os textos. Gente, não adianta você ler lá um livro lá, Mahamudra, não entende nada, entendeu? Não adianta, porque a compreensão virá pela acumulação de mérito e pela acumulação de sabedoria. Você não lê nada, né? Eu me lembro quando a gente estava fazendo o curso lá com o professor Paulo Ramos, e o Paulo, né, uma pessoa muito erudita, e a gente estudava muitos textos, o Asanga, Vasubandhu e Chandrakirti, enfim, né, os textos, né, da filosofia budista bem elevada assim, e a gente lá do grupo, né, éramos 12, e a gente falou assim, eu não estou entendendo nada disso que está aqui, porque a gente está querendo entender com a nossa mente mundana, apesar de todo mundo ali, né, ter um nível de formação profissional, intelectual alto, mas a gente não entendia nada, gente. Nada. Seria um parágrafo, mas o que está escrito aqui? E aí que a Bia, né, a amada Bia, falou, gente, vamos lá para Sobradinho para aprender a meditar, para a gente poder entender o que está escrito aqui nesses textos. Então, essa é a nossa, né, nossa motivação que a gente deve cultivar. Realmente não transpor. Gente, e eu estou falando isso aqui, reforçado muito, porque 99,9% das pessoas que adentram na via do Dharma estão buscando assim a bolha, entendeu? Onde ela pode ir lá, paz, amor e esperança, entendeu? Tá bom? É uma coisa boa, mas você tem isso em outros lugares, entendeu? Mas ela vai lá e leva para o, né, pro contexto do Dharma as aspirações mundanas. Então, um preste atenção que a gente deve ter muito grande com a gente mesmo e ter coragem de ser honesto. E ver assim, o que eu estou buscando nesse caminho? Qual é a minha motivação? Se já é a autocompaixão, é essa que eu falei, não é? Como eu falei no domingo passado,
Ah, você, vou ter compaixão de você, né? Você, coitadinho, morreu tantas vezes, tem tanto sofrimento e tal. Não, não é isso, não. Entendeu? É a constatação. Gente, a coisa tá feia aqui pro meu lado, entendeu? Então, vamos praticar, né, para a gente poder sair desse buraco. Então, essa é a primeira motivação. Recentemente, uma pessoa perguntou para mim, coitada, já está no Dharma há tanto tempo, falou assim: ah, me repete aquela prece lá, né? Que eu possa ser feliz, né? Que eu possa ter a felicidade e a causa da felicidade. Ah, muito bem. Até o vírus lá da Covid também queria ser felicidade e a causa da felicidade, né? Só que a gente, né, já está um pouquinho mais evoluído nessa história aí. Não é para que eu possa ter a felicidade e a causa da felicidade. Diz ela que recita isso todos os dias. Ah, que ótimo, né? Tudo bem, reforçando os elos sansáricos lá. Não vai atingir o despertar de jeito nenhum, né? É uma aspiração muito medíocre. Então, a gente realmente deve praticar o nosso Dharma, que a gente recebe, né? Olha só que bênção, tem um ensinamento, né? Está disponível para a gente realmente ter essa aspiração, falar, olha, que eu possa realmente beneficiar verdadeiramente todos os seres. Tá? Então, é isso que é o ensinamento de hoje. Né? Eu preparei mais coisas aqui, mas está chegando a nossa horinha aqui. Então, só trazendo uma outra coisa aqui que eu acho importante. Né? A gente fala muito de karma aqui. Então, a compreensão da lei do karma, para a gente, como, né, a gente desenvolver a autorresponsabilidade, não a responsabilidade das coisas que acontecem com a gente, não é do outro, é da gente mesmo. Então, isso é importante, né? Então, o Patrul Rinpoche nos traz, né? Tudo que experimentamos é fruto do karma. Tudo, gente. O lugar onde a gente está, a experiência que a gente tem, as pessoas com as quais a gente convive, tudo é resultado do karma. E é dito, né? Vasta é a trama do karma. A gente não tem, só os Budas sabem, né? Qual o karma passado que está amadurecendo, o que está acontecendo aqui na experiência. Então, essa trama, né, que é a interconexão, né, de todos os fenômenos. Né? E aí é dito, né, a sua força, né, do karma é o que nos impulsiona às experiências. O karma nos segue como uma sombra. E aí a imagem do pássaro, né, que está lá no céu voando, a gente não vê a sombra dele no chão, mas quanto mais ele está se aproximando, que é a reunião das causas e condições, está ali a sombra dele. Ou seja, o karma está sempre presente, ainda que a gente não veja, tá? E a gente nunca vai escapar das ações dos nossos atos, tá? Como é dito, nem na mais densa floresta, nem na mais profundo oceano, nem na mais oculta caverna, nós jamais escaparemos do nosso próprio karma. Então, volto aqui a dizer, gente, isso é um convite para a gente sair dessa história, sabe? Porque é necessário que a gente saia do sofrimento, né? Porque o sofrimento em si não tem mérito nenhum. Então, vamos realmente fazer um esforço, né? Ter a coragem e partir. E aí tem uma historinha, né? Antes de eu terminar aqui com a conclusão, que é uma história do próprio Buda mesmo, o Buda Shakyamuni, ele já era o Buda, tá, gente? Já tinha atingido o despertar, e aí onde ele está lá com uma terrível dor de cabeça. E aí, né, as pessoas que o estavam ali em volta dele falaram, mas senhor, você está com uma dor de cabeça? Eu falei assim, mas eu sei o que foi. Foi de uma vida passada minha, que eu era uma criança e vivia, né, a minha família era uma família de pescadores. E um dia, né, estavam lá pendurando os peixes, né, de cabeça para baixo assim, para secar no sol. E dois desses, né, que passaram por esse sofrimento, né, morreram ali secos, né, esturricados ali no sol, se tornaram depois né, um comandante, um rei e um seu ministro. E eles vieram atrás de mim. Mas como eu já atingi o despertar, eu, em vez de ser massacrado por eles, né, como
retribuição do ato que eu provoquei neles, eu estou tendo só uma terrível dor de cabeça. Então, pessoal, o que é isso, né? A gente não escapa do nosso karma, tá? Ainda que você tenha atingido a budeidade. E a nossa tradição é cheia de histórias, né, de mestres plenamente realizados que experimentaram a ação, né, o resultado das suas próprias ações no passado. Então, alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Muita coisa o senhor Buda trouxe para a gente aqui, né? Eu gostaria de ler uma partezinha que está lá né, no nosso volume aqui do nosso Gampopa, mas é o ensinamento do Patrão Rinpoche, mas eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma pergunta. Eu sei que vai ter muita reflexão aqui desses ensinamentos de hoje que o Buda trouxe para a gente, mas fiquem à vontade, e aí a gente vai ler esse textinho e fazer a nossa dedicatória. Então, alguma coisa, alguma pergunta? Fiquem à vontade. Então, eu vou ler aqui, né, mas se vocês quiserem, depois vocês pegam. Eu não posso nem dizer a página, que é a minha 242, mas é a primeira edição do Campo. Depois já teve algumas outras repaginações pelo Lama Trilê, então, às vezes, a página está lá. Mas é a parte final do ensinamento do Patrão Rinpoche, né, sobre o karma. Tá? Então, quem quiser depois pode ir lá e ver no volume para refletir sobre cada um deles, porque cada uma dessas frases aqui traz muita reflexão para a gente, tá? E muita realização também, tá? Então, eu vou ler, como era um hábito, né? O Lama Trilê, no caso, ele me fazia ler, mas aqui eu não tenho a quem pedir para ler, então eu mesma vou ler para vocês. Olha só que profundidade. Realizemos sempre, em todas as circunstâncias, todos os atos benéficos possíveis, mesmo os mais ínfimos, aplicando os 3 métodos supremos, né? Treinamento na ética, na meditação, na sabedoria. Façamos o voto de não mais cometer o mínimo ato nocivo, mesmo sob o risco de nossa vida. Pela manhã, ao nos levantarmos, não nos coloquemos imediatamente de pé como gado nos estábulos. Relaxemos a nossa mente, ainda quando estivermos no leito. Olhemos para o nosso interior e examinemos de maneira atenta a nossa mente. Se durante a noite tivermos cometido atos nocivos em sonho, devemos nos arrepender e confessá-los. Se, em contrapartida, são atos benéficos, alegremo-nos para o bem dos seres. Cultivemos a mente do despertar com esse pensamento. Hoje farei todo o bem e evitarei todo o mal que eu puder, a fim de que todos os seres, cujo número é infinito, atinjam a perfeita budeidade. À noite, no momento de dormir, não devemos nos perder no inconsciente, sem preparação, mas devemos ficar relaxados em nosso leito e fazer o mesmo exame. O que, portanto, tiro de positivo desse dia? Quais os atos benéficos que realizei? Se o tivermos feito bem, alegremo-nos e dediquemo-nos para que todos os seres atinjam a budeidade. Se fizermos o mal, devemos nos arrepender de ser nocivos e destruir a nós mesmos. Devemos confessar e fazer o voto de não recidivar. Graças à memória e à vigilância, em todos os instantes, não devemos nos prender aos fenômenos do mundo exterior e aos seres como se tivesse uma realidade sólida. Mudando nossa atitude mental, consideremos-las como uma manifestação de aparições irreais. Coloquemos nossa mente no caminho positivo e correto, ficando assim apto para agir bem. Isso é, em essência, o objetivo e o resultado das 4 reflexões que livram, né, que afastam a nossa mente do samsara explicadas anteriormente. Agindo assim,
Todos os atos benéficos que realizarmos serão naturalmente ligados aos métodos supremos. É dito, uma pessoa benéfica é como uma árvore medicinal. Aqueles que confiam saem ganhando. Uma pessoa má é como uma árvore venenosa. Aqueles que confiam são todos destruídos. Graças a uma atitude mental correta, teremos a capacidade de dirigir na direção do verdadeiro dar todos aqueles que têm elas conosco. O imenso mérito que teremos para nós mesmos e para os outros não cessarão de crescer. Dessa maneira, não teremos nunca renascimentos nos mundos inferiores, onde se cai quando há regressão. Obteremos a existência extraordinária dos deuses e dos homens. Mesmo a região onde residirá o detentor de tal ensinamento, receberá méritos e fortuna, e será dia e noite protegido pelos deuses. Conheço todos os aspectos da causalidade, mas pouco acredito neles. Muito estudei o Dharma, mas sem praticá-lo. Não pratiquei, né? Abençoe-nos junto com todos os semelhantes que agem para que o Dharma em nossa mente se torne indissociável. Então, é isso, gente. Sabe? Que o Dharma, né, se torne indissociado da nossa mente. Que todo o ensinamento do Senhor Buda, todos os mestres que vieram de nós depois, né, se tornem a nossa realidade. Que a gente possa realmente sair, né, desse mar incomensurável de sofrimento e possa realmente obter o perfeito e sublime despertar. Mas, para isso, a gente precisa deixar nossa postura de tolo, de hipócrita, e realmente fazer uma investigação na nossa mente e ver que caminho estamos tomando verdadeiramente. Se é a via dos ganhos e das honras ou se é a via do nirvana. Então, desejo para que todos vocês possam, sem medo, fazer essa investigação na própria mente, ver qual é essa aspiração e, se estiver equivocada, corrijam, gente. Porque é assim, né, tomando essa via do nirvana, é que a gente vai atingir o fim do nosso sofrimento e poder desenvolver amor, respeito e compaixão por todos os seres. Tá bom? Então, que todos os seres sejam felizes e que a prática de vocês realmente seja benéfica para vocês e para todos os seres, tá bom? E então, assim, concluímos essa explanação desse 5º capítulo e no mês de fevereiro nós retornaremos já com o 6º capítulo, que fala do Panditavaga, que é o caminho dos sábios, né? E aí eu espero que nesse meio tempo aí vocês façam uma reflexão sobre o quanto de tolice que há em nós e que a gente possa adentrar nesse caminho da sabedoria, podendo penetrar no sentido mais profundo das estrofes, tá bom? Então, vamos fazer a nossa dedicatória. Graças a esse mérito, tendo obtido a onisciência e vencido os inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas de nascimento, velhice, doença e morte.